Estamos trazendo aqui mais um episódio da série Filosofia Política. Então, a gente está numa das maiores áreas da filosofia, conhecida como filosofia política. E nesta área nós estamos abordando para vocês sobre os contratualistas. Então, no vídeo anterior, nós falamos aqui sobre o Thomas Hobbes. E dando continuidade a mais um episódio, vamos falar hoje do filósofo John Locke, tá certo? Então, a gente vai apresentar para vocês a problemática que John Locke tenta resolver no campo político. E a problemática trata-se justamente da seguinte questão: quais são os direitos naturais? Quais são os direitos naturais? E como mantê-los? Esse é o dilema para o grande pensador, né, o John Locke, onde ele vai nos apresentar a sua teoria. Então fica até o final deste vídeo, confere o nosso vídeo na íntegra, tá certo? Para que assim você possa compreender então aí o pensamento desse filósofo. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, vá fazendo as suas anotações, tá certo? É muito importante conhecer esse pensador. Tudo isso após a vinheta. Olá, seguidores e seguidoras do nosso canal Café Filosófico. Eu sou o professor Silmar e estamos aqui trazendo para vocês mais um episódio sobre filosofia política, desta vez com o filósofo John Locke. Então ele nasceu em 1632 e faleceu em 1704, lembrando que ele é um pensador inglês. Bom, ele vai fazer a defesa do Estado liberal, vai fazer a defesa do individualismo, né? É aqui onde vai nascer com ele, com a influência desse pensador, justamente a política liberal. Então, o John Locke foi precursor de muitas ideias liberais que só floresceram durante o Iluminismo francês, lá no século XVII. Muito bem, então, como o John Locke compreendia, qual era a visão dele sobre a natureza humana? Então, para ele, na natureza humana, os homens são bons, os homens são livres, independentes, iguais, pacíficos e seguros. E nele ele vai enxergar esse estado, um estado de paz e de harmonia. E a propriedade privada para John Locke? A propriedade para ele já existia no estado de natureza e não pode ser violada pelo Estado. O Estado governado, né, por um grupo de pessoas ou por um. Bom, por que ele fala isso? Porque ele contraria justamente o pensamento de Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes vai fazer a defesa do Estado máximo e o John Locke vai fazer a defesa do Estado mínimo. Então, nesse Estado mínimo, o governante ou o Estado, ele não deve violar, né, o direito das pessoas, a propriedade das pessoas. Enquanto que em Hobbes, o indivíduo abre mão de sua liberdade, confiando totalmente no soberano, e o soberano tem o total poder sobre o indivíduo e sobre sua propriedade. É pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante sua propriedade. Então, em Locke, o homem vai sim estabelecer um limite sobre a sua propriedade, né, para dizer que aquilo ali é dele, demarcar o que pertence, né, o que pertence ao indivíduo. E para poder garantir a sua propriedade através do trabalho. Então, pelo trabalho, o homem vai ter essa condição de possuir a sua propriedade, né? Então, com o surgimento da moeda, a propriedade pode ser adquirida pela compra. O contrato social, então.
Qual a finalidade do contrato social em Locke? Seria justamente para preservar o estado de liberdade natural. Então, o que seria esse estado de liberdade natural? Né? É justamente o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Então, para preservar isso, é natural do homem, é natural do ser humano, ele, antes de existir o Estado, o homem já possuía esses direitos. Então, o contrato seria apenas para preservar isso das pessoas. Então, para que aconteça esse contrato social, é necessário um pacto, né, entre as pessoas e o governante. E como seria esse pacto? É um pacto de consentimento. Então, os membros da sociedade preservam seus direitos inalienáveis à vida, à liberdade e aos bens, protegendo sob o amparo da lei, não permitindo a arbitrariedade do governante. Então, o governante aqui, ele não vai fazer uso do seu poder para arbitrar sobre os indivíduos, sobre a propriedade dos indivíduos. Mas ele vai servir aqui como aquele que vai ser o intermédio para, através da lei, ele garantir tudo o que pertence ao indivíduo, que é a vida, a liberdade e os bens. Através da lei, o governante vai gerenciar para que ninguém não venha a tirar a vida do outro, para que ninguém não venha a tirar a liberdade do outro, para que ninguém não venha a tirar os bens do outro. O Estado Civil. Então, o Estado Civil vai ter a finalidade. A finalidade do governo é a conservação da propriedade, né? Justamente para que ninguém tome o que o outro conseguiu pelo trabalho. Então, se você conseguiu uma propriedade, conseguiu um bem através do seu trabalho, então o governante ele vai entrar aí justamente para conservar aquilo que você possui. O legislativo é o poder supremo, então ele vai dar uma valorizada no legislativo. O governo é controlado pela sociedade, então a sociedade é que vai então estabelecer esse controle sobre o governo. O governo deve atender à vontade da população. O que seria então o direito à resistência? É possível a resistência se o governante foge à lei. Então, a sociedade controla o governo. Se ele fugir à lei, a sociedade tem todo o direito de querer tirar, né, de querer protestar contra esse governo. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um movimento indígena justamente em busca da preservação da sua propriedade, né, da sua terra. O outro exemplo aqui é a população então fazendo uma campanha aí salarial buscando o seu direito. Pois bem, então respondendo aquela pergunta lá do início do vídeo, né, quais são os direitos naturais? Como conservá-lo? Como manter os direitos naturais? Então, os direitos naturais são eles, a liberdade, a propriedade e a vida. E para manter esses direitos naturais, segundo o John Locke, ele é mantido através do Estado mínimo. Então, o governante ele não vai ter muita interferência na individualidade das pessoas, né? Então, pelo pacto de consentimento da maioria, amparados pelas leis e com o governante sem restringir a liberdade individual. Então, para o John Locke, a Revolução Armada é dessa forma legitimada e justificada por Locke. Eis aqui o nascimento do chamado liberalismo político em oposição ao absolutismo da época, principalmente aí a crítica feita a Thomas Hobbes. Em seu segundo tratado sobre o governo civil, Locke contraria Hobbes ao defender que o Estado de natureza não poderia ser uma guerra de todos contra todos, mas um Estado de perfeita liberdade, sem nenhuma forma de subordinação ou sujeição, como era em Hobbes, né? Sendo todos os homens iguais
perante a lei. Muito bem, se você conferiu o nosso vídeo até aqui, eu peço que deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida no nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos, tá certo? Vamos fortalecer o nosso canal aí, eu conto com a ajuda de vocês. Até a próxima e bons estudos.